Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui à autoria dos livros da Bíblia, né? Hoje nós vamos ler o livro de Daniel. É um livro um pouco polêmico, né? Mas vamos trazer as informações. Nós vamos trazer aqui de 3 fontes diferentes, né? Vamos tentar. Nós pega uma fonte, pega outra e vê qual que é a concordância entre elas, né? Para a gente poder ter mais ou menos uma noção com relação à autoria do livro. Então aqui na Bíblia da tradução CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vamos ver aqui o que fala com relação ao livro de Daniel. Livro de Daniel apresenta o profeta como contemporâneo dos reis babilônios, Nabucodonosor II e seu filho Baltazar, e dos reis Ciro e Dário da Pérsia, portanto, atuando praticamente em 600 a 500 a.C., que parece improvável. Então, é informação duvidosa, né? Vamos continuar. Por outro lado, as visões do capítulo 7 ao 12 caracteriza até nos pormenores o rei Antíoco IV Epifânios, perseguidor dos judeus no tempo dos Macabeus. Então, aqui do capítulo 7 ao 12, narra a história, né, ali da perseguição desse Antíoco IV Epifânio aos judeus, né, do tempo de Macabeus, que fica em 175 a 164 a.C. Isso leva a pensar que o quadro babilônico seja fictício e que o livro seja um escrito de resistência dos tempos dos Macabeus, a memória dos sábios judeus, a memória do sábio judeu Daniel, exilado na Babilônia e mencionado em Ezequiel capítulo 14, verso 20. Serviria para oferecer visões alentadoras aos piedosos e aos macabeus em sua resistência contra Antíoco. Esse Antíoco, pessoal, ele foi um cara muito mau, sabe? Muito mau mesmo. Ele fez barbaridades com o povo hebreu e com a fé do povo hebreu. Os estudiosos datam o livro no tempo de Judas Macabeus, um pouco antes de 164 a.C., pois não mencionam a reconquista do Templo de Jerusalém nesse ano, e quanto à morte de Antíoco, ocorreria pouco depois. Evoca numa maneira que não corresponde aos fatos históricos. Então, ele meio que o livro de Daniel aqui, ele traz umas informações não muito claras, né, com relação aos fatos que ocorreram na história. O texto apresenta nessa tradução, em conformidade com a Nova Vulgata e com a Vulgata de São Jerônimo, contém, além de textos da Bíblia Hebraica, né, Bíblia Hebraica e Antigo Testamento, Daniel, capítulo 1 ao 12, as histórias de Susana e de Bel e o dragão, Daniel, capítulo 13 e 14, e os cânticos de Azarias e dos 3 jovens, inserido no capítulo 3, que se encontra somente no texto grego, na Septuaginta, e Teodosião, usado por Jerônimo. Estes trechos são considerados deuterônio, canônicos pela Igreja Católica e Ortodoxa. A Igreja da Reforma os consideram apócrifos. Interessante isso aqui, pessoal. A Igreja da Reforma, né? O que é a Igreja da Reforma? A Igreja, depois da Reforma Protestante, considera esses trechos aqui
apócrifo. O que é apócrifo, Alex? São escritos que não são inspirados, embora edificantes. Então eles não são inspirados, mas são edificantes. Por isso que deixaram. O do capítulo do 1 ao 2, então só até aqui. Então aqui não falou com relação à autoria, mas entre linhas demonstrou que tem problema, né? Mas aí você vai pegar aqui um exemplo. Na Bíblia Pentecostal de Estudo, a autoria aqui está Daniel, né? A autoria Daniel. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi aqui no dicionário bíblico, que fala bem assim. Vamos lá. Fala que, com relação à língua, a questão da língua usada em Daniel levanta dificuldades especiais. Os trechos do capítulo 1, do 2 e o 3, do capítulo 8, 1 e o capítulo 12, 13, foram escritos em hebraico. Do capítulo 2 ao 4, o 7 ao 28 foi escrito em aramaico. E o capítulo 13 e 14 está conservado em grego. Mas pelo menos o capítulo 13 originalmente deve ter sido escrito em outra língua. Então aqui, né, no dicionário bíblico também não traz uma explicação com relação ao autor, mas com essas informações aqui que está trazendo um exemplo, né, vamos pensar. Tem coisas que nós temos que entender se tem lógica. Se um livro, para mim poder definir uma autoria, para que um autor iria escrever um livro em 4 idiomas diferentes? Né? A gente tem que começar a perguntar, fazer perguntas, para ver se a gente tem respostas. Né? Então, tem dificuldade, né, de bater o martelo, pum, com relação à autoria do livro de Daniel. Agora, uma coisa eu sei, para você entender o livro de Daniel, você tem que ler o 1º e 2 Macabeus, que são livros considerados apócrifos pela Igreja da Reforma Protestante, né? Que ela não, esses livros eles não encontram na Bíblia da Reforma, pós-Reforma, né? Ela só encontra na Bíblia católica. Então, se você lê ele sozinho, você não vai compreender. Quando você lê o 1º Macabeus, né, você tem uma compreensão melhor do livro de Daniel. Vai entender, na verdade, o livro de Daniel. Beleza? Fique na paz, que o Criador nos abençoe grandemente. Um abraço do irmão Alex.